Pessoal chegando aí, boa noite. Irmã Débora, irmão Davidson, Pastor Moisés, Damares. Pessoal que vai ter a participação, estar presente, né? Falta o irmão Agelson. Deus abençoe, queridos. A gente vai começar já já. Olha a Roberta aí, ó. Boa noite, Joelson Matias. Olha a Gelson aí, ó. Falei dele agora. Chegou. Amém. Irmã Débora, saudando o pessoal aí, que a graça e a paz de nosso Deus esteja presente sempre em nossas vidas. Boa noite, irmã Roberta, nossa psicóloga. Deus abençoe. Eliude Marinho. Já vou chamar aqui, sabe quem? O Joelson Matias. Preparadíssimo aí com o prelúdio. Vou chamar aqui o Joelson. Grande Gleidson, boa noite. E aí, meu querido irmão, tudo em paz? Tudo na paz, já estou aqui. Isso é que é bom. Isso aí, hoje a live tá boa, né? Ver amigos por perto, né? Isso é sempre bom. Hoje nós Ó, temos nossos mandatos pregando, né? é, é, Vai me diz ser uma coisa coisa, boa. como é que tá tua esposa e teu filho? Tão bem, graças a Deus. Amém. Fico feliz por isso. Sempre orando por vocês. Amém. Obrigado. Vamos lá, vamos de dedilhado aí? Vamos ver aí, vamos ver o que sai aí. Tava ouvindo o chorinho tu fazendo aí, já fiquei doidinho aqui, pronto. Vamos ver, acho que Deus tem um plano, é bom, né? Vamos lá.
Aí. Bonito, né? Bonito, bonito. Amém. Participar aí da sua live. Deus continue abençoando a todos aí. Amém. Estarei sempre Obrigado aqui. por mais um momento aqui conosco, nos dando essa Tá gostando. alegria. Tá bom? Até a próxima, se Amém. Deus assim permitir. Amém. Obrigado. Usufrua aí dos estudos, desse estudo bíblico que a gente está oferecendo aí em nome de Deus, que cada um possa se alimentar esta noite da palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém. Até lá. Um abraço a todos. Até lá, você. Agora eu vou chamar aqui o Davidson, junto com a Damares, tá certo? Davidson e Damares, da nossa igreja, IBCM, vai estar aqui conosco também. Opa! Opa! Eita, que família bonita! Tudo bom, pastor? Graças e paz, boa noite a todo Amém, mundo aí. que Deus abençoe, que bom. Amém. E Davi aí, todo bonitão aí, ó, de frente pra câmera. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Davi, ó. Tchau, papai. Beijo pra tu, Davi. Dá um beijo. Olha só, que Eita. coisa linda. Recebo. Olha, queria agradecer a presença de vocês aqui nessa live. Eu estou sempre trazendo alguém, né, algum irmão ou alguma família da nossa igreja querida. Estou sempre tentando fazer esse vínculo. Tem outros irmãos aqui que participam, que também são meus irmãos em Cristo. Mas, assim, que Deus abençoe a vocês. Eu quero já aproveitar aqui que vocês estão na tela para mandar um abraço para o pastor João Batista, pastor Jorge, pastor Moisés, que está aí com a gente, né, e suas respectivas esposas, e toda a família deles, dizendo que esse aqui é um espaço nosso, é um espaço BCM, por que não, né? E é bom, muito bom, fico muito feliz quando cada um de vocês aceita o convite para estar aqui cantando, fazendo algo que glorifique o nome de Deus. A gente quer ouvir vocês agora. Eita. Antes de cantar, pastor, eu queria só ler um versículo. Pois não. No Salmos 119, o versículo 11 e 12. Diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Amém. Que a gente medite essa canção e também que a gente possa fazer dela também a nossa oração, né? Ao nosso Deus. Amém. Canta, papai. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e investes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em me completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e nas tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus 11 talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Amém. Vocês cantaram tão afinados que Davi dormiu com essa harmonia, essa melodia perfeita, tá vendo? Pegou no sono. Pegou no som, quer dizer que a música estava boa. Davi dormiu. Amém. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe. Tá bom? Amém. E domingo a gente se vê, se Deus assim permitir. Amém. A gente Domingo te à agradece a noite, oportunidade culto aí. família, segundo domingo, não é? Culto família e BCM, estaremos aí. Para a glória de Deus. Amém? Ó. Amém, pastor. Tchau, tchau. Obrigado pela Tchau. participação. Amém. Tchau, Davi. Eita, coisa boa. Davi dormiu, ó. Essa live é toda dele, né? Saudades pro pessoal que chegou agora, né? A Mônica, Normando, Deus abençoe. Nathalie, Joelson, Gustavo, Deus abençoe, queridos. Bem-vindos. Bom, eu já vou dividir a tela aqui com o irmão Agelson. Chamar o irmão Agelson aqui. Agelson Santana. Já vou dividir a tela com meu irmão Agelson. Para a gente. Irmão Júnior Beni. Deus abençoe, irmão Júnior. Rapaz, boa noite, irmão Agelson. Boa noite. Olha, todo mundo agora quer botar um estante cheio de livro atrás. Isso vai virar moda. Olha, sua voz está bem baixinha. O que é que a gente pode fazer para melhorar aí, para o povo lhe ouvir bem? Que você hoje, você é praticamente o preletor. Eu vou só dar a abertura. Né? Você é um... A gente vai fazer um bate-papo. Tá certo. Sim. Melhorou a voz? Melhorou um pouco. Pode melhorar mais, mas melhorou. Né? Ok, vou tentar falar um pouco mais alto. Opa, faça isso, que ajuda muito. O senhor está me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Não é o Pronto. volume do seu celular, não, pastor? Rapaz, o volume aqui está no máximo. O meu está no máximo. Ah, é porque os irmãos já cantaram aí, né? É, exato. Aí o meu aqui está no máximo. Aí. É muito importante a gente lhe ouvir bem, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Aí o povo tem que ouvir bem. O pessoal, o pastor Paulo César,
do grupo Logos, ele pega logo um microfone, ele bota logo um caixinho assim, porque se o negócio estiver baixo, ele não gosta de coisa muito baixa, não. Tem que estar todo mundo vindo direitinho. O Paulo César é assim, né? Já faz a diferença. Aí procure falar com força aí pra gente lhe ouvir, tá bom? Ó, Tá. Nathalie tá sugerindo aqui que se coloque o fone de ouvido. Você, né? Porque eu acho que o pessoal tá ouvindo bem. Geralmente quem fica embaixo da tela parece que fica um pouco mais baixo, né? Já é do Instagram mesmo. O Instagram precisa melhorar isso aí. O Instagram tem essas limitações. Não é? Mas aí você tem um fonezinho de ouvido? Tem não? Por aí, por perto? Eu pedi a minha filha, ela foi providenciar aqui. Tá bom. Então, eu queria... Pois não, fale. Eu queria apresentar o irmão Agelson ao pessoal, né? O pessoal que está aqui. Não conhece, alguns não conhecem o irmão Agelson. O irmão Agelson, ele é meu amigo e meu irmão em Cristo. Nós nos formamos no mesmo seminário, Seminário Teológico Batista Bíblico do Nordeste. O irmão Agelson, além de teólogo, ele é também engenheiro, né? É um irmão estudioso, gosta de estudar, assim como outros, né? E é engenheiro da produção. É isso A mesmo. Gelson se formou, não é isso mesmo? Engenharia da produção, né? É isso mesmo. E eu gosto de dar ênfase, sabe, irmão, a essa questão do estudo. Às vezes tem algumas pessoas que não gostam, não, que eu dê tanta ênfase assim, mas eu acredito que o estudo é necessário, tá certo? Quem pode, quem gosta, quem quer seguir em frente, estude. Estudar é muito bom. Né? Teve uma live aí que nós trabalhamos, Jesus crescia em sabedoria, em graça, né? Em conhecimento. O povo lá da sinagoga, do templo, se admirava com a intelectualidade da criança, 12 anos de idade, estava ali Jesus conversando e desenvolvendo também a sua intelectualidade. Nós temos que desenvolver a nossa também, a gente tem que estudar. A Bíblia é um livro muito antigo, de difícil interpretação, tem várias questões para serem observadas e a gente tem que estudar. O teólogo tem que estudar mesmo, né? Concordo, Muito bem. pastor. Então, meu querido irmão, vamos orar nesse momento e a gente tem, sabe o quê? Olha, 40 minutos é um bom tempo para a gente entregar esse estudo aí para a glória de Deus, né? Só me diga se a voz melhorou. Melhorou. Fale aí. Se eu falar perto do microfone. Eu tô escutando um pouco baixo ainda. Dá para lhe ouvir, mas estou escutando baixo. O fone de ouvido tem volume? Não, pastor. Tem não, né? Não tem volume, não. Tá bom. Vamos lá. Se aproxime um pouquinho da tela, fale com firmeza quando chegar aí a sua vez. E a gente vai estar atento aqui. Tudo bem, meu querido pastor. Amém. Eu vou pedir que o irmão ore. Amém. Vamos orar sim. Eu já mando um abraço a todos que estão presentes aí e da sua igreja no Barro. Estou feliz por estarmos juntos aqui fazendo, vamos dizer assim, essa dobradinha e que ao final, mais uma vez, a honra e a glória venha para o nosso Deus. Vamos Amém. orar. Fecha teus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, estarmos aqui com o intuito, Senhor, de aprender mais da Tua palavra, de entregarmos esse tempo nosso como sacrifício a Ti, cultuando, mesmo no formato digital, mas que possamos, de uma maneira ou de outra, entregar o melhor a Ti, Senhor. Ajuda-nos nas nossas limitações, nos dá toda a orientação e desvenda os nossos olhos para que contemplarmos as maravilhas da Tua lei baseado na Tua palavra, ser com o Teu servo que te fala, ser com todos que te ouvem, ser com o pastor Gleidson. Falo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, Agelson, queria saudar aqui a irmã Damiana Medeiros, que entrou. Boa noite, querida. E o pastor José Edson. Pastor José Edson, nosso professor, né? Culto cristão, ética cristã. Pastor, que bom. Lembro. Tê-lo aqui, pastor. Deus abençoe seu ministério, sua família, tá bom?
Obrigado. Muito bom. Gente, o tema proposto hoje, tá certo? Vai ser um bate-bola aqui, o nosso querido irmão a Gelson. Eu vou introduzir o tema e vou ficar com o primeiro ponto. E aí o irmão, a Gelson, vai falar sobre o segundo ponto, o terceiro ponto. E no final eu pego a palavra nos 10 últimos minutos finais para a gente concluir, fazer as considerações finais. Mas o nosso tema, o tema proposto foi a ótica divina sobre a ótica humana. Teve uma irmã lá de Camusim, a irmã Paula, que ela disse, pastor, quando eu li esse tema, meu juízo doeu. Meu juízo doeu, né? Porque o irmão Agelson propôs um tema bem simples, bem fácil, né? Mas aí eu mudei justamente para mexer com a cabeça do povo e para levar o povo a pensar, né? Mas, olha, gente, não é? A ótica divina sobre a ótica humana é uma outra maneira de dizer assim, como é que Deus vê o que nós estamos vendo? É a ótica de Deus sobre a nossa ótica. Como é que Deus vê? Como é que eles enxergam aquilo que nós estamos enxergando? Pronto. Justo. Né? É a ótica dele. E a nossa propagandista, a Larissa Darcy, ela colocou uma lupinha assim, ó, lá no cartaz. Não é interessante? Essa menina é muito talentosa. A ideia dela. Ficou bom. Demais, né? Então, o texto que nós lemos, que nós vamos ler agora, é Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Tá? O Mateus capítulo 6, 22 e 23 nos diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Esse é o texto. Veja, eu só vou botar esses dois versículos dentro do contexto lá na conclusão, tá? Para ficar com aquela expectativa. Mas, já explicando o título, né? Já falei aqui, a visão de Deus sobre a nossa visão. O que é que Deus vê sobre aquilo que nós estamos vendo? Veja, qual a importância dos olhos? Os olhos físicos e também os olhos espirituais. Vamos nesse primeiro ponto, vamos falar sobre isso. Veja, os olhos físicos, eles são importantes porque, através dele ou deles, nós conseguimos enxergar as maravilhas divinas, nós conseguimos enxergar o mundo, nós conseguimos enxergar as coisas que Deus criou na sua totalidade, o cosmos, não é? Nós conseguimos enxergar o poder de Deus nas simples coisas, como, por exemplo, uma semente de qualquer fruta que eclode, a terra faz ela eclodir e sai dali de dentro uma planta, um pedaço de madeira enorme. Como é que é isso? Eu não consigo parar de me admirar com essas coisas. Não é? Que tanto poder é esse que também fez aqueles discípulos no barco se admirar e dizer, meu Deus, até a natureza, até o mar obedece esse homem. Então são com os olhos físicos que nós contemplamos as belezas, as maravilhas de Deus. Não é? E saindo um pouco dessa esfera teológica, e se prendendo um pouco mais à esfera humana, os olhos físicos são necessários para que a gente se proteja, para que a gente saiba para onde vai caminhar, enxergue as pessoas. O nosso trabalho depende, não é, dos nossos olhos físicos. Muitas coisas dependem dos nossos olhos. E é interessante também nessa parte, não é, da importância dos olhos físicos, a gente perceber uma coisa. Sem luz, nós não enxergamos nada. Seus olhos podem estar tremendamente perfeitos. Mas se todo o feixe de luz sumir, todo ele, se o sol não emitir nenhum feixe de luz, se a lua não refletir esses feixes de luz, se as estrelas não assim emitirem, zerar toda a quantidade luminosa de luz na Terra,
seus olhos podem até estar bom, funcionando bem, mas você não enxerga nada. Então, a luz, lá no princípio, haja luz, vem de Deus. Os nossos olhos do barro, vem de Deus. Essa combinação que vem de Deus, luz, olhos, faz com que a gente enxergue. Lá por trás do nosso globo ocular tem uma retina, um nervozinho. E através de alguns fenômenos luminosos que acontecem, nós conseguimos enxergar. É na nossa retina que as imagens são formadas. Porque existe luz. Então essa é a importância física, mecânica, sabe? Dos olhos. Agora, e os olhos espirituais? Aí é que a coisa fica mais gostosa. Os olhos espirituais, a importância dos olhos espirituais. Veja, o versículo ou os versículos que nós lemos diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Irmãos, aqui tem 3 figuras de linguagem. Se a gente for para a nossa gramática, na língua portuguesa, eu não posso deixar passar isso de jeito nenhum. Seu irmão Agelson aí vem cheio de ilustrações maravilhosas para enriquecer esse bate-papo, que eu estou aqui já ansioso. Mas eu não poderia também deixar de falar sobre essas figuras de linguagem lindíssimas, maravilhosas, que falam a respeito dos olhos espirituais, dos olhos da nossa alma. Porque Deus olha, a ótica de Deus sobre a nossa ótica, sobre os nossos olhos, é justamente fazendo referência aos nossos olhos espirituais, aquilo que está dentro de nós, como nós enxergamos as coisas de Deus, como a nossa personalidade em relação a Deus ela é formada, não é? Então, pastor, quais são as figuras de linguagem? Fala aí. Olha, aqui tem uma metáfora, no verso 22. Aqui tem uma metonímia e aqui tem uma prosopopeia. Pastor, falou muito bonito. Que tanta verborréia é essa? Que tanta palavreada é, gente? É isso. A Bíblia é cheia de figuras de linguagem, é cheia de coisas. Porque, veja bem, quando o versículo 22 diz, os olhos são a lâmpada, usa o verbo ser aqui, isso é uma metáfora. Olho não é lâmpada nenhuma. O que é a metáfora? É você fazer usufruto de uma palavra querendo dizer e fazer referência a outra, porque elas têm um grau de semelhança. A metáfora, por exemplo, Cristo é um caminho. Cristo não é uma estrada, eu pisar nele. Ele não é um caminho. Então é uma metáfora. Cristo é... O que se quer dizer com essa metáfora? Que Cristo deve ser seguido. A perspectiva de vida de Cristo. O que Cristo praticou, eu devo praticar. A metáfora diz isso. E os olhos como sendo a lâmpada, não é? Os olhos são portas de entrada. Tem até uma musiquinha infantil que diz: cuidado, orelhinha com o que ouve, cuidado, olhinho com o que vê, mãozinha com o que toca. Por quê? São portas de entrada. Nós começamos a formar nossa personalidade desde pequeno. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Né? Por quê? Porque a partir daquilo que vemos, que ouvimos, que aprendemos, nós vamos em nossa mente criando a nossa personalidade, formando o homem cristão ou não, se aquilo que eu vejo, se aquilo que eu ouço, se aquilo que eu pratico é a palavra de Deus ou não é a palavra de Deus, a minha personalidade ela vai para direções diferentes. E o olho é uma porta de entrada. Né? Lâmpada aqui, veja, sempre olho relacionado à luz. A lâmpada da época, um lampião, uma lamparina, o azeite era o combustível, e iluminava alguns feixes de luz ali, era jogado naquele ambiente, eu conseguia ver, sempre olho associado à luz. Não é? Como é que se encontram os nossos olhos internos? Como é que nós conseguimos enxergar as coisas? Como nós estamos enxergando as coisas? Como é que está a nossa visão? A Gelson vai falar aí sobre diagnóstico, sobre Jeová sendo o oftalmologista aí, né? O melhor oftalmologista. A Gelson está ali esperando para meter bala aí para a glória de Deus. Então, gente, primeira metáfora é essa.
Os olhos são comparados a lâmpadas. Eu tenho que ver bem, eu tenho que ver as coisas boas. Eu tenho que trazer, já que é uma porta de entrada para o meu corpo, para a minha alma, para a minha mente, eu tenho que trazer coisas boas para dentro. Não é? Eu tenho que enxergar as coisas de Deus da forma que Deus quer que eu enxergue. Então, assim como a lamparina, ela mostra o caminho, ela ilumina, os nossos olhos também devem iluminar o nosso ser, não é? O nosso interior e aquilo que eu penso sobre Deus. Uma outra metáfora, uma outra figura de linguagem bonita aqui, sabe o que é? É a prosopopeia. Pastor, o que é isso? É um animismo. Prosopopeia é animismo. É você dar vida ao que não tem vida. Por exemplo, o sol falou com a montanha e a montanha disse, ó amigo sol, isso é um animismo. Estou dando vida, eu estou dando vida a seres inanimados. E aqui a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, um olho não pode ser bom. O bom aqui que ele está falando é um adjetivo que se refere a uma pessoa. Uma pessoa pode ser boa ou pode ser ruim. Né? Aqui ele não está falando dos olhos assim, os olhos estão funcionando, estão bons? Não. Ele está falando da pessoa. Então, o olho não pode ser bom nem pode ser ruim. Quem pode ser bom ou ruim aqui nesse texto é a pessoa. O bom ou mal aqui não é se está funcionando ou se não está funcionando. É a pessoa que possui os olhos precisa ser uma pessoa boa, não é? Para que os olhos possam funcionar de maneira boa. Não é? Então, isso aqui é um animismo, é dar vida ao que não tem vida por si só. Se eu tiro os meus olhos dos meus globos aqui oculares, ele deixa de ter vida. Mas a pessoa continua tendo vida. Então, isso aqui é uma prosopopeia, tá certo? E uma outra figura aqui de linguagem é a metonímia. A Bíblia troca o todo pela parte. Se os teus olhos forem bons, na verdade a Bíblia está querendo dizer, se você, se o seu coração, se a sua pessoa, se o seu ser, se o seu todo for bom, é trocar a parte pelo todo, a metonímia. Né? Troca a parte pelo todo. Por exemplo, nesse trem aqui tem vários pés. Não é vários pés, é várias pessoas. Ou seja, eu troquei o todo pela parte. Aqui é a mesma coisa. Não é? Então, meus queridos, é importante a gente observar essas figuras de linguagem. Porque a Bíblia está nos trazendo uma reflexão, está trazendo à tona, não é, o fato de que nós precisamos entender que o nosso ser, o nosso caráter, a nossa bondade, ela precisa de luz. Ela só existe com a luz de Cristo. Né? E os olhos, eles estão dentro desse contexto. Como é que nós estamos enxergando as coisas de Deus? Como é que nós estamos percebendo? O que é que estamos trazendo para dentro? Qual é a luz que me guia? Qual é a luz que me alumia? O que é que eu estou percebendo? O que é que eu estou internalizando? Como eu estou refletindo? Não é? Porque se eu estou refletindo da maneira de Deus, todo o meu corpo, todo o meu ser estará na luz. Se eu estou internalizando coisas fora da vontade de Deus, em trevas, em negritude, e negritude, ou seja, escuridão, é a ausência de luz. Tá? Na verdade, a escuridão é a ausência de luz. Então, quando o nosso corpo está em trevas, como diz o texto, é porque falta luz. Né? Os nossos olhos espirituais estão precisando de um diagnóstico e de um bom oftalmologista, que essa parte é a Gelson que vai falar nesse exato momento. Meu querido pastor, só me diga quanto tempo eu tenho aí para eu não passar batido ou se eu faço sinalização aí. Quando tiver faltando 7 minutos, eu dou uma sinalização para vocês. 5, 10, 15. Você tem aí uns 20 minutos. 10 minutos para cada ponto. Ok. Se for o caso, a gente faz a segunda parte. Pastor, realmente é muito importante o que o senhor falou com respeito à visão humana, que há essa necessidade entre, ele fala,
e algo de fora, o olho, que é a janela, e algo de dentro, interno. Então, há essa preocupação de Deus colocar essa simbologia e comparar a luz, o olho e a parte interna do ser humano com essa necessidade. Eu sempre comparo isso com a nossa casa. Pela manhã, normalmente, quando abrimos a janela, entra claridade no recinto. Normalmente, quando nós dormimos, fechamos a cortina, fechamos a janela, para ficar tudo escurinho dentro do quarto. E quando é pela manhã, que a gente abre a cortina, abre a janela, entra iluminação naquele recinto. Com respeito a essa colocação ou essa comparação com o ser humano, muitas vezes nós, como seres humanos, estamos impedindo esta luz divina de iluminar o nosso interior. Estamos colocando películas como vidro fumê que atrapalha a entrar a luz. No carro, no apartamento, é necessário o vidro fumê. Mas nessa comparação dos olhos do ser humano, ele não pode colocar um vidro fumê que ele vai atrapalhar a luz divina a entrar. Quem aqui nunca teve ou não já teve aquela sensação de ver as coisas embaçadas? Coçar o olho, não estou enxergando direito. Respirou mais profundo, os óculos embaçou, aí você teve que limpar os óculos. Estava pilotando o carro, começou a chover, o para-brisa embaçou. Você teve que passar, de alguma forma, uma franela para que aquilo ali passasse e você pudesse enxergar melhor. Quantas e quantas vezes nós não estamos enxergando o que Deus quer nos mostrar? O farol de um carro, ele ilumina para frente, para livrar o motorista de um buraco, para livrar o motorista de uma lombada, de um animal passando na pista, de uma curva. Os olhos humanos, ele nos traz essa iluminação, mas para os buracos da vida, as curvas que a vida nos proporciona, as ladeiras, os animais da pista que aparecem. Se nós estivermos com essa película no rosto, que não está passando a luz divina, vamos nos colocar, muitas vezes, em acidentes da vida. Não acidentes de trânsito, mas acidentes da vida. Porque não estávamos enxergando da maneira que Deus queria. A ótica divina sob a ótica humana, como bem colocou no título o pastor Gleidson. Muitas vezes, na ótica divina, Deus está vendo que você vai ter uma curva ali na frente, você vai ter um buraco, você vai passar por uma situação que você precisa para até melhorar ou amadurecer na sua vida. Mas se você estiver com essa película, a película no carro, ela é colocada ou de 25%, ou de 50%, ou de 75%, ou de 100%. Mas nós, será que estamos com qual película nos nossos olhos? A questão é, quanto mais estiver transparente, mais o Senhor tem como penetrar pelos nossos olhos, o nosso coração e nossa mente. E quanto menos transparente, menos o Senhor tem condição de transparecer a sua luz em nós. Muitas vezes tem coisas que nós não entendemos naquele momento, mas Deus quer provar ou quer mostrar outra coisa. Algumas pessoas têm a facilidade de enxergar já um pouco mais na frente e outras pessoas têm mais dificuldade. Eu acredito que essas pessoas que têm mais dificuldade são aquelas que estão com fumê mais escuro. E aquelas que têm mais facilidade de enxergar a vontade de Deus é que está com os olhos mais transparentes. O versículo livre diz que os olhos são a lâmpada do corpo. O farol é a lâmpada do carro para iluminar a frente. Os olhos são a lâmpada do corpo para iluminar interiormente. E com essa iluminação, vamos refletir
para o mundo a luz de Cristo. Mas como podemos refletir a luz de Cristo se não tivermos brilhando? Se não tivermos com luz? Se não tivermos deixado a luz de Deus entrar em nós, em nosso coração, em nossa mente? Muitas vezes a janela, que são os olhos, elas precisam abrir a cortina, tirar o fumê, para que possamos estar iluminados para poder iluminar os outros. Uma regra da matemática diz que nenhum número multiplicado por zero vai dar em canto nenhum. Porque 0 vezes 0, 50 vezes 0, 1 milhão vezes 0 é 0. Então, você tem que ter uma ponta de luz, uma iluminação dentro de você. E quanto mais iluminado, melhor. O pastor Edilson Luiz, lá da Igreja Batista em Pradeiros, ele colocou uma figura no seu histórico do Instagram que eu achei interessante. A figura mostrava uma planta raquítica levando uma tempestade muito forte. E a primeira visão era que aquela planta estava sofrendo com aquela tempestade. E numa outra imagem posterior àquela, ele mostrou aquela mesma planta, agora mais revigorada, mais forte, depois da tempestade. Muitas vezes, meus amados, não enxergamos ou não conseguimos enxergar o que Deus está querendo para a gente naquele momento. Talvez aquela tempestade seja necessária para nós. Talvez aquela tempestade seja necessária para irrigar nossas raízes. E não estamos percebendo. E depois da tempestade, estamos fortes e podendo passar por situações mais complicadas porque você já teve a primeira experiência. Como bem colocou o pastor, existe a importância dos olhos e existe também essa preocupação da parte divina, porque se formos até 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a gente entende que a palavra de Deus coloca ali porque Deus cegou o entendimento. Foi Deus, não. O príncipe desse mundo, Satanás, ele cegou o entendimento. Eu acho interessante, como o pastor falou, essa comparação que não é os nossos olhos materiais, mas é o entendimento que foi cego, para que não contemplasse a luz divina. Ou seja, o inimigo desse mundo, o príncipe das trevas, cegou o entendimento dos homens para que ele não enxergasse a luz divina. Mais uma vez temos aí olhos, luz e Deus e ser humano. Tudo dentro do contexto de Mateus capítulo 6, versículo 22. Meus amados, o ser humano ele varia tanto que naquela época de Jesus, as mesmas pessoas que diziam Hosana, ora vem Senhor Jesus, eram as mesmas pessoas que diziam depois crucifica, crucifica. Ou seja, o ser humano, ao mesmo tempo ele está pedindo para Jesus voltar e ao mesmo tempo ele também está pedindo para Jesus ser crucificado. E muitas vezes nós xingamos aquela cena lá da cruz do Calvário, mas quantas vezes estamos crucificando Jesus também nas nossas atitudes? Quantas vezes não estamos iluminando o quanto devemos iluminar? Quantas vezes estamos ofuscando a luz divina em nós? Há um ditado que diz: o que os olhos não vê, o coração não sente. Tem um pouco de sentido, porque quando os olhos vê, os olhos contemplam e envia para o coração, envia para a mente. Agora, a maneira que você vai decodificar, a maneira que você vai traduzir essa informação é que é o problema. Muitas vezes, a mesma informação é dada para pessoas diferentes e cada uma decodifica ou traduz de maneira diferente. A mesma informação, a mesma imagem, a mesma visão e pessoas traduzem de forma diferente. Eu lembro muito bem que há um tempo atrás, no Fantástico, foi colocada uma imagem formada por golfinhos. Então, tinham vários golfinhos e formavam uma imagem.
Aí pediram para os adultos e as crianças dizerem o que era aquilo ali. Agora veja o que a carga de tradição, de costume que a gente tem influencia na hora da gente traduzir. Aqueles golfinhos formavam um casal se beijando. E quando se perguntava para o adulto dizia: eu estou vendo aí um casal se beijando. Quando perguntava para as crianças diziam: eu só estou vendo golfinhos. Ou seja, o adulto já tem uma carga negativa nele que a criança não tinha. A criança só enxergava os golfinhos. E o adulto só enxergava um casal se beijando. Película, coisas que impedem a gente ver a verdadeira imagem que Deus quer. Eu acho interessante que a gente fica se iludindo. Quando a gente chega no oftalmologista, ele faz algumas perguntas para nós, para que ele tenha uma noção de como está na nossa visão. Então, sentando lá na cadeira, e ele coloca lá um colírio, e aquele colírio incomoda um bocado. E depois ele começa: que letra é essa? Que letra é essa? Assim está melhor? Assim está pior? Então, baseado no que a gente responder, ele vai tirar uma conclusão. Deus, nos versículos lidos, ele colocou a seguinte questão: se teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, o teu corpo, infelizmente, será treva. Meus amados, quão é importante ter uma visão. Falando ainda de oftalmologia, pessoas que têm catarata muitas vezes deixam cegar para depois fazer a cirurgia para que voltem a enxergar novamente. Às vezes, aquelas pessoas, quando fazem a cirurgia, que com o tempo tira aquele tampão, vibra de emoção, porque voltou a ver a cor verde, azul, eu consigo ver o céu novamente, então ficam vibrando. Aqueles que ainda não têm a luz de Cristo estão em trevas. Estão precisando de uma cirurgia de catarata para começar a enxergar a luz divina. Todos que aceitaram Cristo fizeram essa cirurgia e deixaram de viver em trevas e começaram a enxergar a luz de Deus. Mas a questão é a seguinte: independente ou não entrando num assunto de perca de salvação, mas mesmo depois que aceita Cristo, a gente precisa, de vez em quando, ir à consulta do oftalmologista divino, que é Jesus Cristo. Aquela pessoa que fez a cirurgia de catarata, se ela não cuidar, se ela não fizer uma rotina de exames, ela pode voltar a ficar cega novamente. Não que o crente volte à perdição, mas a gente deixa de enxergar a plenitude de Deus na nossa vida, na vida da nossa família, de todos que estão ao nosso redor. Meus amados, eu lembro muito bem de uma ilustração da águia e da coruja. A águia estava querendo comer os filhotes dos outros pássaros. E a coruja foi lá até com a águia e disse à águia: por favor, não coma meus filhotes. E a águia disse: então me diga uma característica dos seus filhotes para que eu não possa comer. Aí quando eu ver, eu já identifico e não vou comer os seus filhotes. E a coruja disse: são os filhotes mais lindos que você encontrar. E a águia disse: então tá bom. E a águia foi voar, encontrou os filhotes da coruja, comeu todos, e depois a coruja foi reclamar lá com ela: por que você comeu meus filhotes? E a águia disse: você precisa enxergar melhor. Você disse que eram os filhotes mais lindos que tinha no mundo. Mas seus filhotes de coruja são muito feios. Se você olhar, os filhotes de corujas são os bichos aterrorizantes. Muitas vezes nós temos que cair a ficha da realidade e enxergar dentro de um conceito
em que a gente possa ser realista. Meus amados, o farol de um carro, com o tempo, ele começa a criar lodo dentro, ficar amarelo, e ele começa a perder a luminosidade. E o farol do carro, ele precisa de revitalização. Leva para uma empresa, e essa empresa vai revitalizar aquele farol, e ele vai começar a iluminar mais. Se o nosso Deus, com a sua soberania, também não teria condição de fazer isso. Eu estive conversando com o pastor Gleidson que existe um equipamento, se não me engano, chamado luxímetro, que mede a quantidade de luz de um ambiente. Então, numa empresa, se precisar saber que aquela pessoa está trabalhando num lugar muito escuro ou não, aí coloca o luxímetro e ali ele vê se aquela situação, aquele ambiente está bom ou não. Se Deus usasse o luxímetro divino em você, em mim, que grau teria? Será que teria luz? Como é que estaria a nossa luz? Meus amados, eu queria falar mais, mas eu vou concluir, porque eu acredito que a hora já está chegando, perto da minha hora. E eu queria concluir lembrando da seguinte questão. Em Mateus, capítulo 5, versículo 16, a gente está aí em Mateus, capítulo 6. Se você puder voltar só uma página, Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Mais uma vez eu volto a repetir aqui. Só brilha quem tem brilho. Só reflete quem tem brilho. Se o espelho está opaco, ele precisa de um polimento para voltar a refletir. Se você não está refletindo o suficiente a luz de Deus em quem está perto de você, você precisa ir urgentemente ao oftalmologista, que é Jesus Cristo. Porque ele diz aqui, assim brilhe, é uma ordem, também em vós, a luz divina nos homens. Amém. Querido, se assim, em outras traduções, resplandeça a vossa luz nos outros, precisa de uma solução, de um tratamento, de um colírio. O meu desejo é que todos que estão aqui ouvindo ou que irão ouvir esteja com essa janela aberta, sem película escura, sem cortina, e que a luz de Deus possa estar entrando na vida de cada um de forma plena. Mas se não tiver, não se desesperem. Peça a Deus orientação, sabedoria, para que você aprenda a abrir mais um pouquinho a cortina, para que você aprenda a tirar essa película escura e colocar um vidro transparente. Quão é importante estarmos cheios de luz para poder transmitir essa luz. Nossos olhos são janelas, que essas janelas possam estar abertas e possamos usufruir dessa luz divina para podermos passar a outros. Que o nosso Deus ele possa nos orientar e nos guiar e que possamos entender cada vez mais o que o Senhor quer para a nossa vida. O irmão que cantou, ele usou o Salmo 119, muito bem colocado, o versículo 11, que diz, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Muitas vezes, a gente tem que estar com a palavra aqui, para o sensor de certo ou errado apitar na hora que a gente vê algo e queira identificar, ou codificar, ou traduzir. Está certo ou está errado? Eu sempre falo, Senhor, desvenda os meus olhos para que possa contemplar as maravilhas de tua lei. Que nosso Deus nos abençoe, nos dê outras oportunidades de falar da sua palavra. Obrigado. Amém. Amém, querido. Foi muito bom te ouvir. Muito bom te ouvir. Né? Estamos aqui no finalzinho, nessas considerações finais. Eu só queria chamar a atenção para o povo,
né? Chamaram a atenção do povo e até a nossa mesmo. Se a gente ler um pouquinho antes, se a gente ler o versículo 19, antes de chegar no 22, você vai ver qual é o assunto. Cristo diz assim: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Então o assunto é esse. Aí Jesus Cristo entra na questão dos olhos, lâmpadas, olhos bons, olhos internos, como é que estamos vendo? E no verso 24, Agelson, veja que curioso, é sobre, de novo, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então, Mamon é a personalização do dinheiro. Antes do nosso texto base, a questão era: não junte tesouro na terra. E depois do nosso texto base é Mamon. Então, veja que o assunto nosso está inserido dentro de uma perspectiva cristã, do próprio Cristo, né, claro, onde ele estava preocupado naquela época. Como é que vocês estão vendo? Vocês estão servindo aqui, senhores. Como é que está a lâmpada interna dos vossos olhos? Vocês estão realmente enxergando a verdade? Porque os judeus, eles tinham aquela mania de riqueza, de prosperidade, sabe? Era muito arraigado isso desde o Antigo Testamento. E Cristo aqui, com um jovem rico, combatendo essa questão, Cristo estava dizendo: vocês precisam juntar tesouro nos céus, não na terra. Para juntar tesouro nos céus, é preciso enxergar bem, porque, como bem colocou o nosso irmão, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então é preciso enxergar bem para querer ajuntar tesouros nos céus. Essa é a hermenêutica correta. Eu quis deixar para o final, porque é a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. Então, que a gente possa sair dessa live mais firmes ainda, mais convictos de que Jesus é nossa luz e é Ele que nos faz enxergar, é Ele que nos faz ter a vontade de ajuntar tesouros nos céus para Ele. Evangelizando, pregando, dando valor, não é, às questões divinas, à Bíblia Sagrada, querendo vivê-la. Isso é iluminação. É viver essa luz, é iluminar. Jesus disse que nós somos luz, não é? Que nós possamos refletir essa luz. Quero agradecer o povo de Deus aqui, impetrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo aqui agora, para todo sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe e até uma próxima, se Deus quiser.